Vou me apresentar aqui então um pouquinho, brevemente, pessoal, até para a gente ser objetivo, né? Quero trazer um conteúdo muito interessante para vocês aí, que é algo que faz parte do meu dia a dia, do que a gente vive aqui na prática. Então, falar um pouquinho só sobre a Filtrovalue para vocês entenderem um pouquinho, né? A nossa empresa ela tem 20 anos de mercado, é uma empresa que foi fundada lá em 2005, é uma empresa familiar, foi fundada pelo meu pai, e desde os meus 15 anos eu venho atuando nesse mercado junto com ele, né? E o primeiro trabalho que a gente começou na Filtrovalue foi a filtragem de óleo. Então, lá atrás, em 2005, a gente começou com uma unidade de filtragem, um contador de partícula, e a gente vem seguindo e vem trilhando aí esse caminho até hoje. Hoje a gente tem outros tipos de serviços, já entregamos mais de 700 projetos a nível Brasil, já atuamos em mais de 20 estados. Dos 27 estados que tem no Brasil, a gente já atua em 20, então a gente roda muito aí esse Brasilzão, temos obra na Vale, obras em Goiás, em São Paulo, vários projetos aí desde siderúrgica, mineradoras, usinas hidrelétricas, então a gente já atuou em várias áreas relacionadas aí à questão de tratamento de óleo, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso principal serviço que nós temos aqui, né, que foi onde a gente começou e onde a gente está até hoje. Claro que a gente tem outros serviços aí interligados, como flush, teste de pressão, mas hoje a gente vai falar de um tema bem ligado à parte de tratamento de óleo, que é a filtragem de óleo, e quando eu falo filtragem, a gente vai tentar ser bem específico aqui, porque como a gente viu até lá no grupo, né, o pessoal perguntou sobre diálise, existe a desidratação, existe outros temas que são correlacionados, mas a gente vai focar e direcionar hoje na filtragem de óleo, que já é um tema bem específico aí para a gente poder falar um pouquinho aí, tá? Então desde quando eu comecei o meu trabalho lá atrás, eu comecei atuando como ajudante, e na época eu não sabia muita coisa, tinha 15 anos, né, hoje eu tô com 35, então a gente vem aprendendo, né? E depois fui me especializando, fui trabalhando como operador, coordenador, e hoje eu estou como CEO da empresa, estou à frente aí de uma equipe aí de mais de 50 pessoas, onde a gente atua a nível Brasil aí com mais de 100 máquinas de flush, filtragem, desidratação e coisas relacionadas a limpezas de sistemas hidráulicos e lubrificantes, tá bom? Então a gente tem contadores de partícula, tem tudo isso aí que a gente vai falar um pouquinho para vocês, vou mostrar algumas imagens aqui, mas a ideia não é falar sobre a Filtrovalue em si, sim trazer um conteúdo bacana para vocês aí, algo que vocês possam aplicar no dia a dia, que vocês possam utilizar aí para que consigam melhorar as práticas aí e quem sabe a gente poder agregar um pouquinho aí para o dia a dia de vocês, beleza? Então a gente vai falar sobre proteger o sistema hidráulico, né, e evitar falhas com a questão da filtragem. Então aqui, né, hoje a gente fala sobre a questão da filtragem, como eu falei para vocês, né, a gente, além de filtragem, temos outros temas, né, a gente não vai entrar tão a fundo nisso, eu vou falar especificadamente sobre a filtragem, que é um tema relacionado a gente tirar as impurezas que tem no óleo. Quando eu digo impurezas, estou falando de contaminantes sólidos. Então, a filtragem ela está muito ligada a questões sólidas que tem no óleo, partículas sólidas, né? Então, para que vocês até tenham ideia, talvez alguns de vocês até conheçam, né? Todo óleo ele tem uma quantidade de partículas, isso é comum, e às vezes, em muitos dos casos, o óleo, inclusive, o óleo novo, ele não atende ao equipamento que vocês têm no campo. Por conta da sensibilidade do equipamento, a evolução da hidráulica, ela foi se dando e com relação a essa evolução foi acontecendo essa situação dos equipamentos terem mais sensibilidade, mas ele tem uma performance muito maior. Então, muito dos casos e grande parte dos trabalhos onde a gente atua, a gente até é contratado até para filtrar um óleo novo. Então, eu não estou falando só da questão da parte corretiva, e sim também da parte de startar um equipamento novo, onde a gente tem que filtrar esse óleo, limpar a tubulação, por onde vai passar todo esse volume. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a gente usa aparelhos hoje para fazer leitura no óleo, que eles leem partículas de 4 micras. Um fio de cabelo nosso tem 70 micras de espessura. Então, o que a gente consegue ver a olho nu é até 40 micras de espessura. E o aparelho lê 4 micras. Então, só para vocês entenderem o nível de sensibilidade que a gente está falando aqui quando a gente fala de uma questão de fazer uma contagem de partículas, né? Então, isso, para a filtragem de óleo, é extremamente relevante, extremamente importante. Então, o tema que a gente vai abordar hoje, ele está diretamente ligado a essa questão de remover partículas sólidas do óleo para que a gente consiga ter uma maior eficiência, reduzir custos, entregar mais performance dos seus equipamentos. Então, esse tema que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Então, aqui o conteúdo da nossa apresentação, ele vai ter alguns temas, a gente vai falar o que é a filtragem do óleo, vai falar como a contaminação acontece, os tipos de contaminação, a análise de óleo, os tipos de óleo e viscosidade, vai falar sobre os contaminantes, sólidos, líquidos, como a filtragem é feita na prática, tipos de filtro, razão beta, as normas que são praticadas normalmente nesse tipo de trabalho,
os equipamentos utilizados aqui pela Filtrovale, para que vocês tenham uma noção mais ou menos do que a gente usa. Os benefícios da filtragem, eu vou trazer um estudo de caso aqui, que isso aqui é muito legal, vou trazer para vocês na prática, o que a gente já fez em um cliente nosso, isso aí eu estou falando de um período de 12 anos, o cara fazendo um trabalho preventivo, recorrentemente, o que gerou de resultado para eles, para vocês entenderem na prática o quão palpável isso é e o quão relevante isso que a gente está falando, porque às vezes vocês vão chegar no dia a dia de vocês, vão chegar lá e, pô, caramba, mas será que isso precisa ter esse nível de cuidado que o Eric está falando? Então é até importante a gente trazer isso na prática para que vocês consigam ver aí com muita clareza, né, o que a gente está falando. Então, sobre a filtragem, né, o que é a filtragem de óleo? A filtragem de óleo, ele é um processo de remoção de partículas contaminantes sólidas do óleo, como a gente já falou, né? Eu vou entrar aqui num tema de óleo lubrificante e hidráulico. A gente poderia falar de óleo térmico, de outros tipos de óleo, mas até para a gente ser específico e como cada tipo de filtragem ela se aprofunda muito, né? E quando a gente fala, por exemplo, do óleo térmico, já é muito diferente do óleo lubrificante hidráulico. A gente vai se aprofundar nesse tema de óleo hidráulico e lubrificante, que eu acredito que, vamos dizer assim, usualmente no dia a dia é o que a gente vê mais na prática, o que tem mais volume normalmente de trabalho, de atividades relacionadas a isso. Tá? Mesmo os óleos novos, né, como eu falei para vocês, ele já tem contaminantes, né, e quando eu trago, até gosto de trazer um paralelo sobre isso, né, o óleo normalmente, se vocês comprarem um tambor lacrado hoje, e esse tambor, vocês tirarem uma amostra de óleo e forem fazer uma análise, esse tambor ele pode vir em NS10, 11 ou às vezes 12. NAS é uma norma que regula o grau de contaminação do óleo. Hoje, o mais utilizado, vamos dizer assim, em nível Brasil, a gente vê muito a NAS, ela é uma norma que foi descontinuada, mas também temos a ISO. Então, essas duas normas, quanto maior a numeração, mais contaminado com sólidos o seu óleo estaria. Tá? E quando a gente fala da norma NAS, por exemplo, a gente está falando 10, 11 ou 12, o 12 seria a maior classe. Então, pô, Eric, quer dizer que se eu comprar um tambor de óleo novo, eu vou tirar uma amostra desse óleo, eu vou ver sujeira no óleo? Não necessariamente, você não vai ver sujeira, porque é aquilo que eu falei, a olho nu você não vai conseguir enxergar, mas através do microscópio, sim, você vai conseguir entender que tem contaminantes sólidos e esses contaminantes sólidos podem ser nocivos para o teu sistema. Tá? E, por exemplo, para que vocês também tenham uma ordem de grandeza, eu gosto de fazer um paralelo a isso, né? Falando do óleo novo, e daí o que seria um óleo, pô, o que seria o óleo de maior performance? Eu vou trazer aqui uma condição da NASA, né? O foguete que vai para o espaço, que tem um sistema hidráulico, pô, nível de sensibilidade muito grande. O que seria isso? Normalmente, tá? Isso era aplicado na NASA, era o NAS4. Então, por exemplo, a gente está falando de NS4 e NS12. Então, assim, as duas ordens de grandeza de um óleo, vamos dizer assim, o mais sujo e também um óleo, vamos dizer assim, na prática, muito limpo. Quando a gente fala disso, tá? A gente consegue chegar a NS0, você não vai conseguir tirar 100% das partículas. É normal o óleo ter uma quantidade de partículas, até porque a gente está falando de partículas micrométricas. Mas seria uma ordem de grandeza, assim, do menor para o maior, assim, falando do NS4, seria um óleo muito, muito limpo, assim, para um equipamento mais sensível, bem refinado, equipamento que tem que ter um controle de contaminação, assim, bem controlado mesmo, para que você tenha uma eficiência melhor nesse equipamento, tá? Então, assim, só para a gente trazer umas duas ordens de grandeza, e a filtragem ela pode trazer do NS12 ao NS4, a depender do modo de filtragem que você vai fazer. Isso vai depender de filtro, equipamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Beleza? Então, com a filtragem, é possível até você prolongar até 5 vezes a vida útil do óleo. Isso é uma coisa que no dia a dia a gente vê muito na prática, quando a gente aplica isso. Esse tipo de conhecimento que a gente vai falar aqui, ele é um conhecimento bem direcionado, bem técnico, e a gente entende que falta muito conhecimento isso no dia a dia, assim, do pessoal com relação a isso. Então, até por isso que a gente quis trazer, bater um papo sobre isso, porque a gente vê que tem muita pergunta. Os clientes, quando ligam para cá, perguntam muito sobre isso, têm dúvidas. Então, é um tema bem importante para a gente trazer para o dia a dia e trazer na prática, na questão da prevenção, o quanto que isso traz de benefício. Então, essa questão de 5 vezes é uma coisa que a gente já consegue mensurar o quão eficiente isso se torna para a gente no dia a dia, né? E quando eu falo da questão da eficiência do óleo, a gente prolongar 5 vezes a vida útil dele, eu diria que o maior ganho não está com relação a gente permanecer com a carga de óleo e não trocar a carga de óleo. Pô, a carga de óleo é um custo? Sim, é um custo. Mas o real benefício nisso, ele está ligado à eficiência do teu equipamento. O teu equipamento sem precisar parar, sem ter uma parada indesejada, que pode parar toda uma fábrica, toda uma equipe que está envolvida. Então, esse custo, muitas vezes, o pessoal da manutenção acaba não mensurando, e é um custo pesado e denso, quando a gente fala da questão da filtragem, que poderia ser evitado através de um controle de análises e um controle de filtragem recorrente e tratamento do teu óleo para trazer uma vida útil maior aí e uma eficiência do teu equipamento. E eu gosto até
de fazer uma analogia, né, com o corpo humano, né? Pensa que o nosso corpo é uma máquina, e na realidade é uma máquina, né? Então o sangue seria o óleo, e a gente tem que ter um cuidado, e através de uma doença, quando a gente identifica uma doença, é através do sangue, do exame de sangue, né? Que se a gente trabalhar com uma questão preventiva, a gente consegue identificar várias doenças hoje em dia, da mesma forma que a gente consegue ter essa aplicação nos maquinários, no dia a dia. Então isso seria algo que eu gosto de trazer até essa analogia para a gente trazer um pouquinho da nossa realidade junto com, vamos dizer assim, com mais praticidade, né? Então, como que acontece a contaminação, né? Durante a operação, o óleo entra em contato com diversos agentes contaminantes, né? E como a gente até comentou no começo, não sei se todo mundo pegou, mas 80%, né? Existe um estudo, isso até foi falado da Caterpillar ali, né? Que é, vamos dizer assim, uma empresa que trabalha com muita hidráulica, né? E uma hidráulica numa área pesada, onde tem muita sujeira, muita contaminação, normalmente aquelas máquinas da Caterpillar. E 80% dos problemas relacionados a falhas de equipamento, elas estão relacionadas ao óleo. Então, se você tem um cuidado efetivo, né, um ambiente controlado no seu sistema hidráulico, a propensão de você ter problema é muito mais baixa. Claro que assim, o óleo não é tudo, mas é 80%. Então, pensa nisso. Se você tivesse um controle com relação à entrada de contaminante, a exposição desse óleo, você teria um rendimento muito maior do seu equipamento. E, assim, de fato, eu vejo na prática isso quando a gente vai atuar em campo, vários fabricantes de equipamento que fornecem equipamento. Primeira coisa que acontece quando dá um problema em uma máquina que, por exemplo, está na garantia, é perguntar, pô, cadê o laudo que foi feito a filtragem de óleo? Ou cadê o laudo que foi feito determinado serviço de flushing? Ou alguma coisa que esteja ligado, relacionado diretamente à limpeza do sistema ou do óleo. E quando o cara não tem esse relatório, já perde a garantia no primeiro momento. Então, pô, comprei uma máquina nova, sei lá, a máquina custa, sei lá, 500 milhões. Chegou lá a máquina, o cara não fez o trabalho que deveria fazer na parte de comissionamento, não tem o relatório, o cara vai lá fazer uma inspeção, a máquina quebrou. Se não tem esse relatório, perdeu a garantia da máquina. Então vai ter que investir numa máquina nova. Eu já presenciei isso, chega a ser, assim, complicado, porque depois para resolver um problema desse, com uma máquina que startou da forma incorreta para resolver isso, o problema às vezes é muito maior, e além do que perder a garantia, né? A gente sabe que não dá hoje em dia, né? O custo é muito alto e a gente perder uma garantia de uma máquina dessa. Que nem a gente comprar um carro novo, pensa a gente comprar um carro e perder a garantia do carro. Pô, não troquei o óleo na concessionária, perdi a garantia. E é similar a isso, né? Mas a gente está falando de um equipamento de uma proporção 100 vezes maior às vezes. Então, essa questão do óleo, ela está ligada diretamente ao controle de contaminação da tua máquina, ao controle de entrada de contaminante. Quando a gente fala de desgaste, né, como primeiro ali, desgaste natural de componentes, partículas metálicas, quer dizer que se eu startei o meu equipamento, filtrei o óleo, coloquei ele nas condições ideais, iniciei o processo de atuação dele, eu nunca mais preciso filtrar o óleo, você vai precisar filtrar, você vai precisar controlar esse ambiente e filtrar recorrentemente. Claro que o que vai te dizer quando que você tem que atuar ou não? Através de uma análise, onde você vai identificar o nível de contaminação e daí sim você vai programar para poder atuar da forma correta. Então, isso, e às vezes, pô, o pessoal até pergunta, né? Quanto tempo eu faço análise, ou quanto tempo eu devo filtrar o óleo? O que vai determinar isso? Vai determinar se o teu equipamento trabalha 24/7, se o teu ambiente é controlado, o nível de contaminação que tu tem. Então, isso são fatores que você tem que ter como referência e entender e controlar e fazer essas análises dependendo da demanda de trabalho que você tem. Se você tem muita demanda, você vai ter que trabalhar no espaço mais curto de ensaios e talvez atuar até mais intensamente para poder manter o seu equipamento funcionando 100%. Pô, eu trabalho com a máquina 4 horas por dia, beleza, já é um regime mais controlado, eu consigo dar uma espaçada melhor nas análises e consigo controlar isso de forma mais efetiva. Então, isso que vai determinar. E todo o equipamento, conforme ele vai rodando, ele vai atuando, ele vai tendo um desgaste natural, e esse desgaste natural, ele tende a gerar partículas sólidas. E essas partículas, com o tempo, você precisa entrar com uma intervenção de filtragem, e se você tiver, vamos dizer assim, controlando as suas análises, entendendo isso, ao passar do tempo, você consegue intervir sem parar o equipamento, inclusive com o equipamento em paralelo. Em alguns casos, é bem provável que seja possível, e você consegue atuar fazendo essa filtragem sem parar o equipamento. Então, é desgaste natural dos componentes, partículas metálicas ou desgaste de vedação, esse tipo de coisa, vai entrar para o óleo, então você precisa ter um controle recorrente com isso. Poeiras e resíduos externos, então, vocês que trabalham na indústria, trabalham aí
no campo, vocês sabem que, por exemplo, a gente tem muitos ambientes aí que são pesados, né? Ambientes que com um nível de contaminação alto. Então, pô, se eu tenho um reservatório, eu tenho um respiro, mas eu não tenho um filtro de ar, cara, esse reservatório ele está exposto. Ou eu deixo algum ponto de uma tubulação aberta, ou eu deixo o reservatório não estar com a vedação correta. Todos esses pontos, quando a gente está falando de partículas micrométricas, a gente está expondo esse óleo a um nível de contaminação que vai me gerar um problema. Então, obviamente, né, o correto seria o quê? Esse equipamento ele está no ambiente controlado, com um filtro de ar, dependendo se tem muita umidade, um filtro de sílica, gel, e assim por diante, para que a gente consiga manter esse ambiente controlado para que o reservatório não fique exposto. Porque o reservatório estando exposto, coloca a gente numa condição de exposição do óleo e esse óleo contaminado vai para todo o sistema. Umidade no ambiente, condensação. E aqui também eu quero trazer uma situação que já aconteceu comigo em campo, isso foi muito curioso, para que vocês tenham ideia, né? Existem ambientes, por exemplo, que o reservatório às vezes ele fica exposto e fica numa condição onde chove, pega sol, às vezes ele é todo vedado, mas nessa condição exposta, a própria condensação do ar interno do reservatório gera essa umidade. Já aconteceu comigo de pegar tambor lacrado de óleo de 200 litros, onde a gente abriu um tambor de óleo e no fundo desse reservatório tinha umidade. O cliente no momento até ficou assim, pô, mas como assim tem umidade? O tambor está lacrado porque ele foi mal armazenado. Esse tambor ficou numa condição onde ele ficou no tempo, aquela borda superior do tambor ficou cheia de água, pegando sol, chuva, o resíduo de ar que tem dentro do tambor, ele condensou, e quando a gente colocou o equipamento para fazer a filtragem, a gente puxou do fundo do reservatório, eu tive que abrir um outro tambor na frente do cliente, porque eu já tinha aberto um e tinha vindo com água, para mostrar para ele que o tambor estava com água. Então, até como a gente armazena o óleo, que vai ser de reposição, é muito importante, porque isso também impacta quando a gente for abastecer o equipamento. Imagina a gente pegar um tambor novo, colocar no equipamento e esse óleo está com água. Esse é um ponto. Outro ponto é a exposição do teu reservatório, onde que ele está exposto, se ele está devidamente no local onde não pega chuva, se ele tem muita umidade do ar, ou na região onde vocês moram, ele tem sílica gel, tem as vedações corretas. Então, todos os pontos. Eu não posso sair lavando em cima da central hidráulica com uma VAP, de repente, e o reservatório aberto. Então, todos esses detalhes vão influenciar na questão da contaminação. E lembrando que a contaminação por umidade, ela é uma contaminação que a gente não fala nem em percentual. A gente está falando em partes por milhão, são ppm de água no óleo. Então é muito pouco mesmo. Isso aí já pode trazer uma contaminação e gerar um problema grande no teu sistema hidráulico. Reações químicas e térmicas. Quando eu falo de reações químicas e térmicas, é assim, ó, reação química. O que já aconteceu com a gente em campo? Às vezes o cliente ele tem um tipo de óleo e eu quero comprar de outro fabricante, que é mais em conta. Tá tudo certo, posso comprar? Pode. O que precisa ver? Precisa ver qual a compatibilidade dos aditivos do óleo que tu tem no sistema com a compatibilidade dos aditivos do óleo que você vai comprar. Porque às vezes, eu vou comprar um óleo turbina para o meu equipamento que é uma turbina, eu comprei um da Shell e vou comprar um da Petrobras, beleza. Só que a Petrobras, ela usa outros tipos de aditivo. Em teoria, os dois tipos de óleo têm a mesma finalidade, só que quando um aditivo, que é diferente do outro, entra em contato, eles acabam gerando borra, às vezes pode gerar espuma, ou pode gerar alguma degradação térmica. Então, essa questão, ela pode acontecer. O que é importante? Como é que eu verifico isso? Eu posso verificar com o próprio fabricante. Eu hoje trabalho com o modelo de óleo Shell, tal. Estou pensando em migrar para o teu tipo de óleo. Tu consegue me confirmar e me garantir que esse teu óleo ele tem as mesmas características e não vai gerar uma incompatibilidade de aditivo? Você tem isso aí formalizado, você tem a segurança de poder trabalhar com aquele óleo. Inclusive, já aconteceu situações onde a gente orientou o cliente a fazer esse formato. Aconteceu um problema quando foi colocar o óleo, porque o óleo veio da fábrica com problema e o pessoal da Petrobras deu toda a garantia, trocou toda a carga de óleo, contratou o serviço para arrumar o problema que tinha gerado. Enfim, claro, a ideia é que não deu um problema, né? Obviamente, a ideia não é essa, mas pelo menos vocês estão resguardados com relação a isso. Tá? Então, isso é um problema que pode acontecer. E quando eu falo de contaminações de reação química, isso pode ser com outros produtos químicos também. Então, eu não posso sair misturando outros produtos químicos com óleo, porque isso aí vai gerar, em muitos casos, uma degradação desse óleo por conta dessa mistura.
por conta de aditivos ou de componentes que são incompatíveis e assim por diante. Então é importante manter preservada a condição do teu óleo, reservatório fechado, tudo bonitinho, sem excesso de contaminação. Vou fazer uma limpeza, não vou sair jogando, né, produtos de limpeza ali que vai entrar em contato com o óleo e tal, porque isso aí vai gerar um problema para vocês aí com relação a essa questão, às vezes, de incompatibilidade, tá? E às vezes é um problema que é difícil de identificar e quando gera esse tipo de problema, cara, dá uma dor de cabeça muito grande. Então, esses são os tipos de contaminações assim mais comuns que acontecem. Eu quis trazer para vocês. A contaminação térmica também, ela está ligada, por exemplo, o meu óleo é para trabalhar até 40, 50 graus. Eu estou trabalhando a 80 porque o meu trocador de calor quebrou. Isso vai gerar uma degradação por conta da temperatura. E isso também não vai trazer o teu óleo para uma condição ideal. Então, o que é a degradação? A degradação é fazer tu trocar o óleo, às vezes, em uma vida útil menor do que ele poderia ter. E por conta desses quesitos aqui, tá? Então, excesso de sujeira, excesso de umidade, excesso ou contaminação térmica ou reação química, tudo isso pode comprometer a qualidade do óleo de vocês. Ô, Eric, só fazer um complemento, né, foi muito Certo. bem explicado. Quando a gente fala de 80% de falha, o pessoal tem que entender, né, a manutenção, que a falha ela não quer dizer somente a parada da máquina. Tem estudos que mostram que uma máquina ela pode perder até 20% em média de performance sem que o operador conseguir sentir que ela perdeu performance. Teve uma consultoria que eu estava fazendo um cliente que ele tinha um semi-hidráulico que ele tinha 2 cilindros que faziam movimentação de tarugos, um cilindro estava mais lento que o outro, ele queria igualar a velocidade reduzindo a velocidade do outro cilindro. Falei, calma aí, qual que é a função da máquina? Qual que é a velocidade que ela tem que trabalhar? Porque uma máquina que trabalha e faz um movimento com 5 segundos e ela está fazendo com 4, é 20% de produção que você tirou dela. É 20% no ano de produção a menos que você vai ter. A gente tem que atentar muito nisso. Não só a máquina está rodando, tá beleza, não. Ela está cumprindo a função a qual ela foi fabricada, a qual ela foi projetada. Ela está trabalhando na velocidade, o atuador cilindro, o motor hidráulico, ele está trabalhando na velocidade que ele deveria, fazendo as funções da forma que deveria. Isso é muito importante, pessoal, porque às vezes não fica só... Quando você espera a máquina parar, muitos outros problemas podem já ter decorrido daquilo. Às vezes um desgaste que se iniciou, ele vai, como você falou, a contaminação do próprio desgaste, ele vai gerar outras partículas, vai desgastar outros pontos da máquina. Ah, mas eu tenho filtro, tem. Mas às vezes o seu filtro saturou. Eu já fiz consultorias em hidráulica, os caras estavam rodando lá mais de 6 meses, trocaram 2 bombas hidráulicas caras e não tinha um elemento filtrante reserva. Então não tem essa preocupação. Os caras estavam preocupados porque estavam trocando bomba, mas não tinha um elemento nem cadastrado para substituição. Muito importante isso. Em relação ao que você falou também do armazenamento, o pessoal não acredita. O tambor ele respira. Você tem calor, você tem dilatação. Você tem frio, você tem contração. Então, com isso, a vedação que se tem ali no tambor, se ela não estiver perfeita, ela permite essa entrada da umidade. Eu fiz um teste uma vez, só que aí já não era o tambor fechado, era um tambor que o pessoal estava manuseando, que eles manuseavam de forma errada. Abria um tambor, colocava a bombinha de retirar óleo manual, aquela de girar, e deixava ela ali, já fixa, né, aberta. E aí eu fiz um desafio para eles. Falei, cara, vamos esperar uma semana. Nós vamos lá fazer uma nova amostragem dessa forma. Com uma semana, o nível de contaminação aumentou, dobrou. A gente estava, né, NAS ou isso qual for, ela dobrou. Ou seja, em uma semana. Agora ficava ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aquilo ia para a máquina. Às vezes você blinda toda uma máquina, mas não tem esse cuidado no armazenamento. Né? Perfeita colocação aí. Bora para cima. É bem isso aí mesmo. Então, assim, o que eu estou tentando trazer aqui são as práticas do dia a dia, a mesma coisa que a gente vê no campo, e são pequenas coisas que fazem total diferença. Até a armazenagem do óleo faz sentido sim, muda, porque, eu blindei toda a máquina e o óleo está exposto ali. Quando eu for trocar a carga de óleo, eu estou colocando óleo sujo. Então, isso são pequenas coisas realmente que a gente tem que ter um cuidado muito grande, que eu volto a dizer, o nível de contaminação que a gente lê num aparelho de contagem de partículas não é algo que a gente vê olho nu. Então, vocês vão tirar a amostra, vocês vão achar que o óleo está limpo. Eu também vou trazer uma situação que aconteceu comigo já no campo, que foi a seguinte: a gente botou o contador de partículas online, calibrado diretamente no local de coleta de amostra, então a gente colocou direto no ponto de pressão, fez a análise, estava dando NS7, vamos dizer assim, que era a liberação ali do sistema. O cliente foi lá no mesmo local, ele desconectou o meu contador, pegou uma amostra, lavou o pote e tal, né, fez aquele processo de encher o pote, lavar 3 vezes, jogar fora, lacrou,
pegou, levou 2 salinhas depois e botou num contador de bancada. Só dele tirar a amostra ali e levar lá, já não batia o mesmo INS. Por mais que ele tenha tentado fazer, e daí o cara veio me questionar, pô, mas o contador de vocês, cara, não tá lendo certo. Eu falei, mas por que não tá lendo certo? Não, porque aqui, eu fiz aqui no meu, deu 9. Eu falei, não, tá dando 7. Vamos fazer o seguinte, pega o teu contador e vamos plugar direto lá no ponto de coleta. E ele plugou lá e deu INS 7. Então, assim, a variação, ela é muito, assim, qualquer detalhe pode implicar no resultado. E assim, quando eu falo de contador de partícula, e a gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem, se eu não me engano, são 6 fabricantes diferentes de contador de partículas aqui na empresa. Nós temos 20 contadores de partícula. Para que vocês tenham uma ideia, cada tipo de aparelho ele tem uma situação que, se tu não se atentar a alguns detalhes, tu vai errar na leitura, às vezes por bolha de ar, às vezes porque tu não vai entender porque está dando muito alta a contaminação, e às vezes tu tem umidade, ele começa a contar a umidade como partícula sólida. Então, sim, tem muitos detalhes, e o pessoal, quando vende esse tipo de aparelho, eles acabam não entrando, assim, nem o pessoal que vende, às vezes, sabe explicar como é que usa diretamente. Então, é importante, né, a gente ter esse conhecimento e saber que a gente está falando de algo muito sensível. Eu gosto muito de bater nessa tecla porque, na prática, a gente já vivenciou cada situação que, pô, às vezes não acreditava, né, que realmente era uma situação ali e a gente teve que, né, estudando a fundo, entrando no detalhe para poder entender. Então, o contador de partículas, sim, ele é muito sensível e às vezes um detalhezinho de tirar uma amostra, pô, e às vezes o cara tirou a amostra, ele fez todo o cuidado, tentou tirar na melhor forma ali e mesmo assim deu uma pequena diferença. Às vezes dava um NAS e tal, mas aí, entendeu? Alguma coisa de partícula a mais, mas assim, dava uma diferença. E quando colocou na mesma posição, ele não teve essa alteração. E eram 2 contadores de marcas distintas, 2 calibrados, tudo certinho. Era uma contraprova que o cliente queria fazer e tal. Então tem esses detalhezinhos aí que a gente precisa se atentar, porque quando começa a dar esse tipo de problema, até a gente achar a solução, às vezes a gente tem que ir a fundo e vai, é o tambor que está mal armazenado, é a condição ali que está com uma vedação que está dando passagem, ou entrou umidade na máquina. Então, assim, tem muitos detalhes que influenciam nisso. Então, aqui falando dos tipos de contaminação, eu também queria contar para vocês aqui, cara, se a gente for entrar a fundo, a gente vai ver que existem outras contaminações, mas eu quis trazer coisas mais práticas, coisas que vocês vão se vocês dominarem isso aqui no dia a dia, vai ser algo que vai talvez fazer muito sentido para vocês. Eu digo, e eu costumo dizer que essas 4 coisas são coisas principais, assim, vamos dizer assim, que vão levar o óleo de vocês ou para degradar o óleo, para que vocês tenham que trocar esse óleo, ou que vocês vão conseguir preservar esse óleo talvez até por muito tempo. E no final eu vou trazer um case lá no final da apresentação para vocês falando sobre isso, de um case que a gente tem 12 anos sem trocar a carga de óleo. De uma carga não é de 1.000 litros, é de 90 mil litros de óleo. E vou explicar para vocês como que a gente fez isso. Então, aqui nesse caso, eu estou falando da contaminação física, que eu comentei com vocês. Então, se a gente tiver um controle e não tiver excesso de contaminação física, a gente conseguir controlar, manter dentro das condições ideais. Quais seriam as condições ideais para o meu equipamento? 2 pontos importantes para verificar. Eu falo sempre que é o fabricante do equipamento, entender com o fabricante do equipamento o que ele recomenda para aquele tipo de equipamento, para que ele performe da melhor forma, e também quando tem alguma dúvida relacionada mais técnica ou fabricante do óleo. Mas é bem importante contatar esses 2 para que vocês consigam saber. Eu vou trazer uma tabelinha também que depois vou mostrar para vocês aqui, se vocês acharem que faz sentido, que seria legal mandar para vocês, podem comentar aí no chat aí que depois a gente manda para vocês essa tabelinha, que é bem legal também, alguns equipamentos e tal, e qual que é o grau de pureza para cada tipo de equipamento. Então, as partículas metálicas, areia, poeira, contaminações físicas. Essas contaminações físicas, que é algo que vocês conseguem controlar. Vocês conseguem atuar diretamente. Se vocês controlarem isso, isso é um ponto para que vocês não gerem degradação no óleo de vocês. E vocês não gerando degradação, vocês podem trabalhar com esse óleo por muito tempo. E a gente até tinha conversado antes, né, que o Inmetro ele pede no Brasil todo produto cadastrado, fabricado, e agora recentemente até a gente viu a mudança, pensando um pouquinho antes sobre isso. Todo produto ele tem que ter um prazo de validade. E agora alguns óleos estão vindo sem um prazo de validade, mas normalmente os óleos hidráulicos normalmente vinham com prazo de validade de 5 anos. Por que diz que o óleo, esses 5 anos, então quer dizer que deu 5 anos, se o meu óleo estou fazendo análise, meu óleo está bom, 5 anos tem que jogar o óleo fora? Pela análise, e esse caso que eu vou trazer para vocês ali, a gente avaliou e foi validando isso durante 12 anos e nunca trocou a carga de óleo. Claro que tem uma especificação da máquina, porque ela atuava numa condição totalmente controlada e a gente conseguiu chegar nisso. Todo equipamento eu consigo fazer isso? Não, não é todo equipamento. Em grande parte dos equipamentos, se você conseguir controlar essas variáveis que a gente vai trazer aqui, talvez você consiga chegar nessa condição ou prolongar muito tempo.
Então, todo óleo normalmente tem um prazo de validade. Normalmente tem. Esse prazo de validade normalmente é de 5 anos. Então, esse cuidado com ter um prazo de validade é algo que o Inmetro batia muito na tecla, né? E hoje tem alguns óleos que estão vindo sem prazo de validade, que eu acho que é o mais correto, porque no final das contas, o que vai dizer se o óleo serve ou necessita trocar ou não, vai ser uma análise que tu vai fazer. Isso não quer dizer, porque às vezes pode ser um mês, depende da condição do teu equipamento. Pô, meu equipamento está totalmente contaminado. Tu vai fazer uma análise e um mês tu tem que trocar a carga de óleo. Não é o ideal, mas pode acontecer. Da mesma forma que tu pode trabalhar com ele, de repente, 6 anos, 7 anos, se você tiver um controle e manter essa condição dentro de um controle bem apurado, você poderia chegar a isso. Contaminação química, então o que eu falei, degradação térmica por excesso de temperatura, oxidação ou alteração nos aditivos do óleo que estariam relacionados aí a essa questão que eu mencionei aí de a gente estar misturando a carga de óleo, algo nesse sentido. Tá? Então, esse seria outro ponto que esse aqui, pô, eu consigo controlar? Tu também consegue controlar se você tiver cuidado no manuseio e cuidado mais técnico apurado aí com relação a, pô, qual óleo eu vou trocar, não é só... Porque às vezes a empresa é muito grande, né? Às vezes, pô, o cara trabalha numa empresa muito grande, aí quem compra o óleo é o comprador. Aí o comprador fala lá, pô, eu quero um óleo turbina tal, e daí o cara fala, não, esse aqui é óleo turbina também. Tu vai lá, pô, troca a carga de óleo e tu misturou, deu incompatibilidade de aditivo, tu vai perder toda a carga de óleo, às vezes vai ter que fazer flush no sistema, às vezes limpeza química, porque gerou borra. Então isso vai para um problema bem maior. Mas se tu tiver controle da contaminação química do óleo, que é com relação a esses pontos que eu falei também, não trabalhar com excesso de temperatura, não trabalhar, não misturar o óleo com outros tipos de componente, você também vai conseguir controlar a degradação do teu óleo. Falando até de viscosidade, a viscosidade também é algo que já aconteceu, isso também deu... Às vezes o cara comprou o óleo certo, mas ele comprou a viscosidade errada. Então ele mistura lá o óleo 46 com o óleo 68. O que vai acontecer? O óleo não vai ficar nem 46 nem 68, ele vai ficar o intermediário entre isso. Aí uma vez a gente fez contato com, se não me engano, foi a Shell, interviu junto com o cliente, e o óleo era o mesmo, tinha os mesmos aditivos, o que mudava era só a viscosidade. Aí a Shell recomendou, falou, ó, cara, sei lá, tu tem uma carga de 400 litros de óleo que tá na análise está dando 56, tu precisa botar em 68. Para a gente fazer isso, tu vai precisar diluir tantos litros do óleo VG100 para poder elevar isso aí. Só que eles não vendem um aditivo direto. Então, por exemplo, eles não vendem um aditivo direto porque eles falam assim, cara, se eu vender um aditivo direto, algo nesse sentido, pode gerar um desbalanceamento dos aditivos, que pode ser um problema gigante. Então, o que a gente recomenda fazer? Pegar um mesmo tipo de óleo, que tem já os aditivos balanceados, os mesmos tipos de aditivo, só com uma viscosidade maior, e a gente faz a gente vai fazer o cálculo e você vai fazer a compensação para poder chegar na condição. Não é diretamente, vamos dizer assim, que a gente está falando aqui da filtragem, mas isso é uma coisa também que pode acontecer, vamos dizer assim, né? Claro, dependendo do volume de óleo, não faça nem sentido entrar nesse mérito, nesse nível, né? Às vezes vale até trocar a carga de óleo, porque às vezes é um volume pequeno. Mas é algo que eu já vi acontecer, a gente teve que intervir, era um volume grande, e para não se perder toda a carga de óleo, estou falando de 10, 15, 20 mil litros de óleo, foi feito esse alinhamento lá, mas às vezes um detalhe, é o que eu volto a dizer para vocês, aqui quando a gente está falando de óleo, a gente tem um pequeno detalhe que gera um problema gigante, e para a gente resolver, às vezes vai ser, cara, uma dor de cabeça enorme, importante, se atentar a esses pequenos detalhes que a gente está falando aqui, porque isso faz total diferença. Então, sobre a contaminação química, esse é o ponto que eu quis trazer para vocês. Degradação, então, excesso de temperatura. Pô, estou trabalhando, era para ter, o equipamento tem trocador de calor, mas não está atuando, vou deixar rodar assim mesmo. O teu óleo, ele vai sofrer degradação por conta desse excesso de temperatura. Então, é outro tema que você pode controlar também, né? Trabalhar dentro das características. Claro que existem equipamentos que já trabalham numa temperatura muito elevada e que podem gerar alguns tipos de problema. Então, assim, se o teu óleo trabalha numa condição controlada, que é o caso que eu vou trazer depois ali, lá no final do case, de uma usina hidrelétrica, naquele caso, ele trabalhava numa condição controlada, onde ele não excedia a temperatura de trabalho dele. Então, ele trabalhava a 40 graus, ele poderia subir um pouquinho ali e tal, mas ele não passava, não gerava degradação por causa desse excesso de temperatura. Por isso que a gente conseguiu levar esse óleo numa condição de 12 anos. E a questão da umidade. Então, a umidade ela tem dissolvida tem no próprio ar, ela pode ser gerada através de condensação, pode ser a questão de lavar as máquinas, ali como eu falei para vocês, e essa água ela pode gerar, né, corrosão interna no reservatório, onde vai gerar sujeira, vai gerar mais problemas. Então, eu digo que se você controlar esses 4 principais fatores que eu estou trazendo aqui, obviamente que não são os únicos, se a gente for entrar a fundo aqui, a gente vai longe nesse tema,
você consegue ter uma condição muito prolongada da sua carga de óleo. Serve para todos os equipamentos? Não todos os equipamentos, porque não são todos que podem atuar com esse nível de controle que eu estou trazendo aqui. Mas se o teu equipamento consegue trabalhar numa condição dessas, e você consegue monitorar através de análise, fazer filtragem recorrente para manter controlado o ambiente de contaminação de partícula sólida, controlar a questão de umidade, não deixar misturar com nenhum outro tipo de óleo e não deixar ter excesso de temperatura, muito provavelmente você consiga estender a vida útil do seu óleo por um bom prazo. Isso vai te gerar um bom custo-benefício aí quando for relacionado a trocar a carga de óleo e principalmente a produtividade da máquina, entregando 100% do que ela precisa entregar e também sem paradas indesejadas, como é o caso que vou trazer para vocês. Nesse caso, um dia parada a máquina, ela perdia mais de 1 milhão de recursos ali gerados com essa máquina parada, porque ela gerava energia 24 horas.